por favor, anotem aí no texto, que é o Grande Sertão Veredas, tá? Não adianta ver a página porque depende da edição. A página não conta porque depende da edição. Essa é a minha edição aqui, eu nem sei mais qual que ela é, entendeu? Então assim, é lá de 78, por aí, entendeu? E tá velhinho que nem uma coisa. Eu não tiro mais ele pra carregar não, porque se eu ficar virando as páginas, ele na verdade vai se desintegrando cada vez mais. Meus livros são todos nesse estado. Eu não sei como fazer isso aqui, porque na verdade eu não tive muita instrução do Josélio. E eu sei que na verdade é um grupo de leitura, de literatura, né? Então assim, mas eu não quero tecer nenhuma consideração sobre Guimarães Rosa. E o trecho que eu vou ler também, ele na verdade, eu vou dar algumas colocações aqui do texto, mas a ideia é ler o acontecido independente da história. Assim, o que é fantástico, eu conheço bem, quase conheço o texto de cor, quase conheço o texto inteiro. Assim, o começo do Grande Sertão, né? O Grande Sertão é a história do Riobaldo, para os outros, eu sei que vocês conhecem, é a história do Riobaldo, que é um jagunço, né? E um jagunço, ele é na verdade um pistoleiro. Então, os jagunços, eles são bandidos contratados pelos fazendeiros. E isso está lá vindo entre 35 a 42. E aí depois vai se criar, o governo brasileiro vai criar milícias que vão pôr ordem no sertão. Entendeu? E na verdade, os últimos jagunços são esses jagunços. Então o Grande Sertão Veredas, ele começa com uma coisa muito, que é o Riobaldo, que é a história do Riobaldo. E o Grande Sertão Veredas começa assim, de primeiro, pensar não pensava, acontecia. Mas agora que estou de gema e rede, dei de pôr ideia. O diabo existe ou não existe? Abre anúncio, essas melancolias. Então, na verdade, a narrativa, ela é uma narrativa da memória do Riobaldo, que está de gema e rede. Quer dizer, ele está velhinho, está de gema, os filhos tudo criado, né? E aconteceu que nasceu uma cabra com 2 cabeças lá no coisa, e ele começou a ter ideia de pensar se o diabo existe ou não existe. E ele começa a lembrar da história dos jagunços. A história inteira é um romance, é a história da amizade dele com o Diadorim, e que na verdade o trecho que a gente vai ler, na memória dele, é um acontecido que ele só dá conta agora que ele está contando a história. Que é o momento quando ele ainda é garoto, e ele encontra com outro garoto na beira do rio, e eles vão atravessar o rio São Francisco numa canoa. Esse garoto é o Diadorim. O Riobaldo, nesse momento, quer dizer, isso que está ali pela página 80 do livro, é um livro de 400 e poucas páginas, o Diadorim, ali nesse momento a gente não sabe a idade, mas mais tarde eles só vão se reencontrar depois, quando o Riobaldo tem 27 anos e o Diadorim tem 25. Em todo o caminho deles, das batalhas, o Diadorim vai morrer, né? No todo o caminho deles da batalha, o Riobaldo não se lembra. Em nenhum momento ele se lembra que o menino que pôs ele nessa vida de jagunço, que era aquele menino perdido lá na memória dele, na travessia do Rio São Francisco, era na verdade o Diadorim. Então, professor, tudo bom? Então, embora contando a história, fazer essa narrativa da história, eu quero ler o encontro do Rio, o primeiro encontro, quando eles ainda são moleque, do Riobaldo com o Diadorim na beira do Rio São Francisco, mas eu quero ler isso de modo independente. Se tivesse, independente que eu faça, independente da história da obra. Talvez vocês conheçam a história, saibam todos os acontecimentos da história, mas o acontecimento em si tem uma coisa assim que é difícil. Eu sou muito seletivo e falo coisas às vezes que são meio esquisitas. Mas eu acho assim que Guimarães Rosa, para mim, só equivale a Homero. Né? E é fantástico poder dizer isso de boca cheia para um brasileiro. Você dizer que, na verdade, a obra do Guimarães Rosa se equivale a Homero. Que também se equivale também a Dostoiévski,
Quer dizer, o cara existe um tipo de autor de literatura que eu digo que, na verdade, se você lê ele, você não precisa estudar filosofia. Se você lê Dostoiévski, você não precisa estudar filosofia. Se você lê Homero, você não precisa estudar filosofia. E se você lê Guimarães Rosa, você não precisa estudar filosofia. Embora, e aqui eu vou fazer a minha interpretação, eu vou fazer uma interpretação do acontecido, que é uma interpretação filosófica. Mas assim, Grande Sertão Veredas inteiro é praticamente uma história da filosofia. Que o Guimarães Rosa tinha uma consciência e conhecia muito bem. Ele teve um convívio com Heidegger, então isso foi muito marcante. Assim, é até difícil explicar. Eu conheço também a minha formação, o Heidegger está dentro da minha formação, desde a graduação até a pós, mas assim, como que na verdade o Guimarães Rosa absorve o Heidegger dentro do sertão. Então é uma coisa assim. E existe uma porção de coisas que são infindáveis em cima do Guimarães, da linguagem, todas essas coisas. Mas é isso. O sertão é a vida, é o lugar. E na vida, o que você tem é trilha. Você não tem estrada, entendeu? Por isso que é Grande Sertão Veredas. E veredazinhas. Que às vezes você fica lá no meio do mato, sem saber se na verdade é trilha, entendeu? Ou é apenas um caminho de um animal que passou por ali, ou realmente é trilha. A vida tem disso, você fica lá no meio do mato sem saber se a trilha acabou, se já perdeu a trilha em algum lugar, e você está lá no meio do mato. Então é disso. Eu quero ler de supetão, dá lá pro professor também o texto do... Pega aqui. Tem aqui, ó. Tô cheio de gente nobres aqui para ouvir, falar. E eu queria pedir muita desculpa para vocês. O maior entusiasmo que eu tenho em ter a oportunidade de nem a falar de ler o Guimarães Rosa, eu tô muito combalido. Então eu só vi mesmo porque eu tinha um compromisso marcado, mas eu falei até que eu tinha minha última balinha, falei, vou chupar minha última balinha, porque eu tentei ler hoje várias vezes alto, não conseguia ler 2 páginas e começar a tossir. Aí que eu tive a ideia. Aí que eu tive a ideia de, inclusive, pôr o texto na mão de vocês, que caso eu comece a tossir e tenha que parar um pouquinho, a gente retoma no mesmo lugar, tá? Então, eu vou ler de supetão. Sendo isto, ao doido, doideiras digo. Mas o Senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como papel. O Senhor me ouve, pensa e repensa, e rediz, então me ajuda. Assim é como conto. Antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Vou lhe falar, lhe falo do sertão, do que não sei. Um grande sertão, não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas. E só essas poucas veredas, veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção. Disse que ia passear de canoa. Não pediu licença ao tio dele. Me perguntou se eu vinha. Com um real de simplicidade, tanto desmentindo pressa, que a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer o barranco. As canoas eram algumas, elas todas compridas, como as de hoje, escavancadas cada qual em tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, apipada, passando as sacas de arroz, e nós escolhemos a melhor das outras, quase sem água, nem lama nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele se sentou em minha frente. Estávamos virados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava envergonhado, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumento
Receio, um aumentante receio. Olhei aqueles esmerados esmartes olhos, botados verdes, desfolhudas pestanas, luziam com efeito de calma que até me repassasse. Eu não sabia nadar. O remador, um menino também, da laia da gente, foi remando. Bom aquilo não era, tão pouca firmeza. Resolvi ter brio. Só era bom por estar perto do menino. Nem em minha mãe eu pensava. Eu estava indo a meu esmo. Depois foi entrando num do Chico, na beirada, para o rumo de cima. Eu me apeguei de olhar o mato da margem, beira sem praia, triste, tudo parecendo meio podre. A deixa, lameada ainda da cheia derradeira. O senhor sabe, quando o do Chico sobe os 6 ou os 11 metros. E se deu que o remador encostou quase a canoa nas canaranas e se curvou. Queria quebrar um galho de maracujá do mato. Com mau jeito, a canoa desconversou. O menino também tinha se levantado. Eu disse um grito. Tem nada não, ele falou, até meigo muito. Mas então vocês fiquem sentados. Eu me queixei. Ele se sentou, mas, sério naquela sua formosa simpatia, deu ordem ao canoeiro com uma palavra só, firme, mas sem vexame. Atravessa. O canoeiro obedeceu. Tive medo, sabe? Tudo foi isso. Tive medo. Enxerguei os confins do rio, do outro lado, longe, longe. Com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha. A aguagem bruta, traiçoeira, o rio é cheio de baques, modos moles, de esfrios e uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos no pau da canoa. Não me lembrei do caboclo d'água, não me lembrei do perigo que a onça d'água se diz a ariranha. Essas desmergulham em bando e becam a gente, rodeando e então fazendo a canoa virar de estudo. Não pensei em nada. Eu tinha o medo imediato. E tanta claridade do dia. O arrojo do rio e só aquele estrape e o risco extenso da água de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos. Eu tinha até ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que, quando canoa vira, fica boiando. E é bastante a gente se apoiar nela, encostar um dedo que seja, para se ter tenência, a constância de não afundar, e aí ir seguindo até sobressair no seco. E eu disse isso, e o canoeiro me contradisse. Essa é das que afundam inteiras, é canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau-d'óleo não sobrenadam. Me deu uma tontura, o ódio que eu quis. Ah, tantas canoas no porto, boas canoas boiantes, de faveira ou tamboril, de imburana, vinhático ou cedro, e a gente tinha escolhido aquela, até fosse crime fabricar dessas de madeira burra. A mentira fosse, mas eu devo ter arregalado doidos olhos. Quieto, composto, com fronte, o menino me via. Carece de ter coragem. Ele me disse que visse que vinham minhas lágrimas. Dói de responder. Eu não sei nadar. O menino sorriu bonito e afiançou. Eu também não sei. Menos que por vez me pareceu depressa demais. Você é valente sempre? Eu me perguntei. O menino estava molhando as mãos na água vermelha. Esteve todo o tempo pensando. Dando fim, sem me encarar, declarou assim. Sou diferente de todo mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente. Muito diferente. E eu não tinha medo mais. O sério, pontual é isso. O senhor escute. E me escute mais do que eu estou dizendo. E escute desarmado. O sério é isso, da história toda. E por isso foi que a história eu lhe contei. Eu não sentia nada. Só uma transformação pensável.
muita coisa importante, falta nome. É uma pena, porque eu não sei se você percebem todo o caminho que está na história. E eu queria fazer algumas considerações aqui. Claro que na metáfora do Grande Sertão, o sertão que é a vida. Mas, assim, primeira coisa, queria chamar a atenção para isso que está aqui, porque na verdade isso é um texto socrático, absolutamente socrático. Que repara o seguinte: em primeiro lugar, o tempo todo nesse caminho, o Riobaldo, primeiro, ele tem uma vergonha do Teadurim. Com licença, boa noite. Todo tempo ele tem uma vergonha do Teadurim, porque o Teadurim parece ser rico, ele parece ser forte, e ele está ali esmolando. Quer dizer, ele é fraco, depende da esmola, depende da caridade, quando ele encontra o garoto. O garoto chama ele para fazer uma aventura. Eu queria voltar, já que a gente, alguns trechos do texto, repara o seguinte: o que na verdade está em jogo ali? Existe um momento, ele diz assim, susto maior que se tem é vir andando na beira de um riozinho, de um ribeirãozinho, e dar de cara com o curso de um rio grande, né? Vida tem disso, que você está indo lá a Deus dará, e de repente dá de cara com algo grande. E repara o seguinte, e a ideia, repara, o tempo todo, olha, eu vou voltar porque eu quero ficar, talvez eu possa fazer, quando eu fazia essa leitura aqui, há anos atrás, eu fazia essa leitura. Qual página? Não, primeira página, lá, aquele primeiro parágrafo lá de cima, porque eu queria pegar esse primeiro parágrafo e colocar ele em vários trechos, embora eu não tenha como explicar para vocês. Tem um desenlace da chegada da outra margem, né, que é por causa desse texto que o Guimarães Rosa vai escrever um monumento chamado A Terceira Margem do Rio. A página que está faltando aqui é a página que eles chegam do outro lado do Rio São Francisco. Eles fecham a travessia, né? E isso vai gerar assim, o Guimarães Rosa vai explorar essa história da travessia durante muito tempo. E todos os acontecimentos que estão passando aqui são acontecimentos icônicos. Mas eu queria colocar para vocês essa leitura socrática que eu estou fazendo. Queria ler o primeiro parágrafo de onde a gente começou. Repare, ele diz assim, olha: sendo isto, ao doido, doideiras digo. Mas o Senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como papel. O Senhor me ouve, pensa e repensa, e rediz, então me ajuda. Repara, assim é como conto. Antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Repara, vou lhe falar, lhe falo do sertão, do que não sei, um grande sertão, não sei. Olha a dupla negação. Ninguém ainda não sabe, só umas raríssimas pessoas. Repara, o acontecimento dessas raríssimas pessoas é um não saber. Não é um saber. Repara, ninguém ainda não sabe, só umas raríssimas pessoas. E só essas poucas veredazinhas. O que muito lhe agradeço é sua fineza de atenção. Quando o Riobaldo o Riobaldo ele é moleque, tá lá na beira do rio, e ele tem, lá no outro lado da travessia, quando ele estava me ele falou assim, nem na minha mãe eu pensava mais, tão desesperado que ele estava, daquela canoa que como é que dizer, repara, olha o arrependimento. Quer dizer, com tantas boas canoas no porto, como é que eu fui escolher? A gente foi escolher justamente aquela canoa burra. Quer dizer, repara, devia até ser proibido de fazer
canoa de madeira burra, que é canoa de madeira que não sabe nadar. Assim, que não faz sentido. Mas separa o seguinte, ele vai e se arrisca aí com o menino. Mas num determinado momento, o medo dele é porque ele não sabe nadar. Ele está envergonhado. Repara, quando a gente é como se na verdade... Por isso que aqui no começo, nesse parábola, antes desse caminho todo, o Guimarães disse, ele está querendo dizer, repara, ninguém ainda não sabe. Porque para atravessar a vida, tem que não saber. Repara, o que acontece na verdade? Parece que para eu ser feliz, para eu ser bem sucedido, eu tenho que saber. Quer dizer, para eu, na verdade, atravessar o Chico, eu tenho que, na verdade, estar numa boa canoa, de preferência saber nadar e estar protegido por um salva-vidas. Quer dizer, o que ele está ganhando ali é que mesmo sem saber nadar, ele pode atravessar o Chico. Tem um momento que ele fala assim, das canoas. Até essa metáfora é muito boa, né? Em relação à vida, né? Porque Parece com a história, né, do senhor que tinha uma carrocinha de pipoca e criou o filho, aí o filho se formou, depois chegou pro pai, você está trabalhando errado, isso não está certo, não é assim, e ele acabou fechando, não vou mexer mais com isso. Sem ele saber, ele criou o filho. Né? Exatamente. Se ele soubesse, ele não ia fazer daquele jeito. E não daria certo. Eu estou fazendo uma leitura que eu estou dizendo que é uma leitura socrática. Quando aquela história fantástica, que todo mundo conhece a frase socrática, né? Que eu só sei que nada sei, é que não saber é que é sabedoria. Mais tarde, depois, Platão vai dizer assim, quem é que filosofa? Ele vai dizer assim, bem, quem já sabe, não tem nada para filosofar. Se você já sabe, você não tem porque filosofar. Se você, tem dois tipos de gente, tem o porra louca, entendeu? Que é o cara que não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Esse também não filosofa. O cara que já sabe, também não filosofa. Ele diz assim, a filosofia está nesse meio caminho de saber e não saber. Repara, agora, que na verdade a gente acha, repara assim, porque todo o caminho do trajeto do barco é que o Riobaldo acha que o Teodorinho está ali, ele pôs lá no meio do caminho. Não é só isso também. Mas o Teodorinho também nunca tinha atravessado o Rio São Francisco. É a primeira vez que ele está atravessando o Rio São Francisco por uma canoa. Que é a página que não está ali. Ele sente a confiança o tempo todo no menino porque ele acha que o menino está fazendo aquilo. Porque ele já deve ter atravessado o São Francisco várias vezes, de canoa, já sabe o que está acontecendo, ele sabe nadar. E na verdade, a experiência que o Teodorinho está tendo de atravessar o São Francisco pela primeira vez, que o Riobaldo está tendo, é a mesma experiência que o Teodorinho está tendo. E o que, repara, ele diz, quando ele fala assim, eu não tinha medo mais. Quando ele fala, lá no final, que é onde a última página, eu não tinha medo mais. E depois ele diz assim, a última página, quando ele diz assim, ele fala como é que é muita coisa... isso lá, olha, eu não tinha medo mais. Aquele último finalzinho onde a gente parou. Eu não tinha medo mais. Não tem mais eu. O sério, pontual é isso. O Senhor escute. Me escute mais do que eu estou dizendo. E escute desarmado. O sério é isso da história toda. Por isso foi que a história eu lhe contei. Eu não sentia nada. Só uma transformação pensada. Muita coisa importante, falta nome. Quer dizer, o Riobaldo não aprendeu a ser corajoso. Ele não aprendeu a nadar. Ele não aprendeu a escolher canoas. Repare, ele diz, medo eu não sentia mais.
Ele disse que ele não sentia nada. Mas repara, quando ele disse que ele não sentia nada, não quer dizer que ele aprendeu a ser corajoso. Quer dizer que ele aprendeu que, na verdade, na vida, você tem que atravessar rios mesmo sem saber. E cada rio que você for atravessar sem saber, você vai gemer todo, vai segurar lá no pau da... Eu adoro quando ele fala, sentado de pink ou que o cara está assim, sentadinho assim, desesperado, com medo da canoa virar para um lado, com medo da canoa virar para o outro. Mas assim, ele não aprendeu a ser corajoso. Ele aprendeu que não precisa de coragem, não precisa de saber nadar, não precisa de nada disso para dar curso e atravessar o rio. Quando ele vai dizer, eu não sentia nada, só uma transformação pensável. É muito fantástico quando você começa toda a estrutura do texto, naquele primeiro parágrafo, em que o Reubal está contando de Jaime Reid, e ele diz assim, poucas pessoas não sabem. Por que raríssimas, como é que ninguém ainda não sabe? Só umas raríssimas pessoas. Porque quando ele diz aqui não daria nem, eu não poderia nem, porque quando ele diz assim, eu não tinha medo mais, aí ele usa assim, eu, que põe um ponto de interrogação. Infelizmente não dá para colocar isso aqui, porque isso aqui é Heidegger, entendeu? É o fim da subjetividade, é o acontecer, né? É viver no acontecido. Ele repara o seguinte, quando ele diz aqui que é eu, é porque repara o seguinte, ele não aprendeu nada, ele não ganhou nada, assim, no sentido, ele não ganhou a técnica, a coragem, ele não aprendeu ele não aprendeu nada, ele aprendeu que, na verdade, vida é desse jeito mesmo. Tem uma que eu acho assim, porque onde é que está aqui? Eu queria ler um trecho, quer ver? Eu vou falar para você. E assim, que é uma metáfora da vida. Vamos supor. Quer ver? O que é? Aqui. É aí na página 88, quando tá essa questão da vergonha de saber. Eu poderia, qualquer um pode ler isso aqui usando a palavra vida, no lugar do rio. Aqui, o último parágrafo aí, que quando ele fala, ele diz assim, olha, eu vou fazer essa transformação. Tive medo, sabe? Tudo foi isso. Tive medo. Enxerguei os confins da vida do outro lado, longe, longe. Com que prazo se iria ter lá? Medo e vergonha. A vergonha de não saber, a vergonha de não ser bonito, a vergonha de não ter inteligência, a vergonha de não ter dinheiro, a vergonha de não ter experiência. Quer dizer, ele diz medo e vergonha. Quer dizer, é como se, na verdade, para eu não ter medo, eu tinha, que geralmente parece que, porque essa é a questão da culpa, e é por isso que o eu vai estar apagado na página, o eu se apaga na página que não está aqui. Vai vir uma coisa aqui do próprio Guimarães. Mas repara o seguinte, ele está dizendo, olha só, longe, longe, com que prazo se irá ter lá? Medo e vergonha. Isso é a vida. A aguagem bruta, traiçoeira. A vida é cheia de baques, modos moles, de esfrios e uns sussurros de desamparo. Repara, a vida é cheia disso. Só que eu penso que para eu enfrentar isso, eu tenho que ter a ferramenta, a canoa para boiar, a boia do corpo, a técnica de saber nadar para sobreviver. Porque é ótimo quando ele fala assim, que até ali tinha uma esperança, que se a canoa virasse, eu não sei se vocês já tiveram assim, eu estive no mar, não em rio. Eu li Grande Sertão várias vezes, e tive a oportunidade de 2 vezes ler Grande Sertão
pelo trajeto todo da história. Fui daqui até Diamantina, com mochila nas costas, peguei ali para baixo ali onde é a barragem Três Maria, e fui subindo por dentro do sertão até Diamantina, aonde é lá para trás, onde vai acontecer a emboscada em que o Thiagoninho vai ser morto. Mas assim, tá no lugar é uma coisa assim absurda, a aridez, a beleza, né? Essa coisa. E repara o seguinte, quando ele fala assim, basta ter a tenência para você ir boiando, quer dizer, às vezes a gente fala assim, então deixa ver. A vida é exatamente isso. Quando você vê que você não tem como ir para frente, não tem como ir para trás, não tem, você fala assim, pensa que a solução é, na verdade, encostar a mão numa tendência e deixar a coisa te levar. Deixa a vida. Sim, mas assim, é se levar assim, como um tanto fez, como um tanto faz. Aí que o Thiagoninho diz assim, não, mas isso é Rio Grande. Quando acontece que a gente vai levando a vida da gente, pensando na aula de hoje da manhã, que eu estava falando que a vida é o normal da vida, né? Era ser vagabunda, cotidiana e medíocre. Isso é o normal da vida. Que é o Rio de Janeiro. Riozinho que por causa de uma ponte, dá tanto trabalho por causa de uma ponte, riozinho de água mansa, curto, por causa de uma ponte, não. Aí você tá lá no riozinho brincando. Medo maior que se tem é de ir navegando no riozinho e de repente dar de cara com aquele caldão de barrento, né, que é a cheia do Rio São Francisco, ela vai arrancando tudo, né? Medo maior, assim é a vida. Você vai assim, devagar, até você dar de cara com um grande da... Você vai de Janeiro até chegar no Velho Chico. Esse grande é o grande de cada um. É aquilo que é o grande que a vida, o grande meu não é o grande dela, não é o grande seu, mas a gente vai devagarzinho e dá no grande. E quando a gente dá no grande é o medo. Mas o medo vem basicamente de achar que é possível estar preparado para o grande, que o grande o sucesso do grande depende de uma técnica e talvez o sucesso do grande seja justamente a inocência de não saber. E eu vou começar a tossir e eu encerro. Vocês quiserem fazer alguma consideração, quiserem me aproveitar aqui, eu falei para vocês que era assim, que eu ia fazer uma leitura. Eu falei para vocês, o Guimarães Rosa para mim é algo assim absurdo para mim. E assim, poderia ter vários trechos para vocês. Assim, a história no momento que a história do redemoinho onde o diabo aparece. É absurdo, porque o redemoinho é toda a estrutura da física do tempo. Por exemplo, é uma aula sobre a física do tempo, só em 4 momentos em que eles estão lá no cangaço. E para-se tudo porque apareceu um redemoinho no meio da rua e o diabo mora no redemoinho, né? Ele fica na mitologia cabocla, né? Que depois a gente tem essa ideia do Saci Pererê, mas eles não. Para eles, assim, o diabo mora no meio do redemoinho. Vários momentos do livro. O redemoinho dá um maior problema, entendeu? Que assim, ele muda toda a temporalidade dos acontecimentos, que é o redemoinho, que é o diabo que está ali. Fica aí à vontade de vocês. Marquinhos, eu queria que você repetisse, eu saí para pegar a sua água, então você vai ter que repetir, né, até por consideração, que eu achei brilhante. Você fala da metáfora do rio e a vida e realmente você nota isso no livro, né? Mas eu não tinha atentado para o próprio nome do livro, né? Grande Sertão Veredas. Repete lá, como que... A vida... O sertão é a vida. O sertão é a vida. Aí você fala dos caminhos. Esse só tem... Aliás, nem é caminho, né? Porque é vereda. E isso, olha, gente, assim, só se você andar no cerrado que você entende isso. Uma vez, eu vou contar uma coisa muito engraçada. Eu fui no meio, tava assim, andando, tava assim, e essa água que eu tinha já tinha acabado. Eu sabia que eu tinha água mais à frente, que eu também já tinha passado em outro momento por ali, eu tava fazendo um contorno. E eu fiquei assim uma meia hora olhando um tronco retorcido, tem muito no cerrado, e eu não sabia se aquilo era um tronco ou era uma cobra.
E se soubesse a quantidade de vezes que você se perde, porque assim, às vezes está um chão assim, ralado, mas na verdade animal mesmo já se rastejou por ali. Não é uma trilha. Não é trilha. Então você perdeu a trilha já há um tempão. Entendeu? Por isso que assim, ele diz assim, um grande sertão, mas ele diz, não sei. Né? Quer dizer, assim, e no sertão o que você tem são só veredazinhas. Quer dizer, por isso que assim, são várias. O que sobra para nós depois da nossa história, daquilo que a gente tem certeza, é de algumas poucas veredazinhas que a gente tem certeza que era nossa. Que na maioria das vezes você está andando na vereda dos outros. Né? Você não está andando na sua própria vereda. O Chico, ele é o acontecimento do destino. Ou seja, o Chico, que é o grande, ele na verdade, ele é aquilo que está reservado como grande. O grande que está reservado só para você, que não está reservado para ela. O grande, na hora que eu chego diante dele, ele é assustador. Né? É isso. Não sei se eu tenho mais que... Porque eu também não posso, porque senão eu falo para você assim, só essa questão da página, eu consegui fazer mesmo com a página. Mas assim, a outra página é a desconstrução do eu. Eu queria muito que vocês percebessem isso na narrativa, depois vocês procurem a Um Grande Sertão, de que ele não aprendeu a ser corajoso. Que ele tira assim, eu não sentia medo mais. Ele não disse que está sentindo coragem. Ele só uma transformação pensável. A transformação pensável é que não precisa saber mesmo. Não precisa saber. Você pode atravessar sem saber mesmo. Em geral, quando eu estou diante de uma coisa grande, o medo do fracasso é um medo de talvez de uma técnica, de algo que tem. Então assim, eu estou solitário, infeliz, sem amor, mas é porque eu não sou bonito. Ou eu não consegui chegar lá longe porque eu não sou tão inteligente. É como se fosse que tem algo. Ou você tem que ter um porquê, né? E o porquê é esse eu. Entendeu? Que é a culpa. Uhum. Ele tá lá esmolando, cheio de culpa. Porque ele tá com uma saúde que não é dele. É uma saúde que veio de fora, da promessa que a mãe dele deu. Entendeu? Ele tá cheio de culpa, esmolando essa culpa, essa barreira dele. É dele, assim, porque quando você diz assim, não saber, é que parece que eu preciso saber, que eu preciso ter. Por isso que não deu certo. Porque eu escolhi a canoa errada. Tá numa prisão sem grades. Né? Entendeu? Escolhi a canoa errada. Escolher canoas erradas, canoas furadas, não impede você de atravessar nada. Mas parece que na verdade você deu tudo errado porque eu escolhi a canoa errada. Entendeu? Não é uma coisa assim. Então, isso que eu quis dizer, né? Ele está sempre transferindo a responsabilidade para alguma coisa, né? Sempre aquele coitadismo, né? Não vou conseguir atravessar porque eu escolhi a canoa burra. Mas não. Isso é até motivador, né? Dá para passar pela vida mesmo tendo feito a escolha errada, né? Porque vai passar. Aí que tá, não adianta, vai passar de qualquer jeito, entendeu? Assim. Você escolheu esse trecho por que motivo? É o âmago para você? Não, professor. Desculpa, eu cheguei não tem problema. Assim, eu não quis fazer nenhuma consideração sobre a obra. Eu até fiz considerações um pouco sobre a obra do Guimarães. Mas primeiro porque assim, eu falei antes que na verdade assim, esse é um trecho que ele pode ser lido independente da obra. Entendeu? A gente pode estar aqui. Claro, na obra isso é incrível. Primeiro, por exemplo, naquele parágrafo que está ali, é a explicação do nome da obra. Né? Sim, vou lhe falar, lhe falo sempre. Ficou bem claro. Mas repare, nesse momento, esse é o primeiro encontro dele com o Teodorim.
E é a partir dali que, na verdade, no futuro, ele se caminha para ser jagunço. Né? Eles só vão encontrar depois, e é muito interessante da obra toda, que todo momento que eles estão juntos depois, na história toda que vai se enrolar, ele não lembra que o Teodorim, em nenhum momento, é agora que ele está de Jemmy-Rede. Ele lembrou que ele conhecia. Agora que ele tá É que ele tá de Jemmy-Rede, que ele se liga que o menino que, na verdade, que mudou a vida dele naquela travessia do rio, era o Teodorim. Porque quando eles vão se encontrar depois, aqui não diz a idade do Teodorim, mas depois a gente fica sabendo que o Reobaldo vai estar com 27 anos e o Teodorim vai estar com 25 quando eles se encontram. E todos os dois já são jagunços. É quando a tropa do Tomás Vaz com o outro se encontra, que forma uma tropa só, que eles se conhecem e imediatamente essa mesma empatia que está aqui, imediatamente chega neles. Então repara o seguinte, mas eles em nenhum momento da história se lembram desse primeiro encontro. Aqui no texto ele diz assim, é o primeiro. Porque ele é a trama da história toda. E se não houvesse, por que tem um gancho na história toda? E ele aparece como um caso. Entendeu? E aqui na página 80, ele e o Reobaldo ainda não se reencontraram depois de adultos. Ele tá vindo contando a história dele de jagunço. Ele vem contando a história dele de jagunço. E contando que, assim, se quem leu ou quem não leu, nunca vou contar isso pra vocês, porque eu acho que assim, o que faz o que amarra o sentido de toda a história é pra quem o Reobaldo tá agora, de Jemmy-Rede, contando essa história. Entendeu? Isso para quem ele está contando. E ele vai dizer, o senhor vai entender, o primeiro, como é que ele diz? Foi um fato que se deu um dia, o primeiro. Depois o senhor verá por quê, me devolvendo a razão. Porque ele está contando para alguém tudo que se passou entre ele e o Teodorim. Agora, isso fica para vocês. Não me sei. Quem é? Porque desde o começo do livro, ele está quer dizer, a história de primeiro pensar. Isso é fantástico, olha. Primeira parte é todo o primeiro versículo. De primeiro pensar não pensava, acontecia. Isso é demais, entendeu? Assim, de primeiro não pensava. Eu ia vivendo que a vida ia me dando de acontecimento. De primeiro pensar não pensava, acontecia. Mas agora que estou de Jemmy-Rede, me teimei de pensar ideia. O diabo existe ou não existe? Abre núncio. Não, dou o dito. Abre núncio. Essas melancolias. Então ele está sentado na rede da casa dele, velho, que a impressão que a gente tem é que ele não vai sobreviver. Isso aqui é um faroeste caboclo. Que assim, em todo o tempo a impressão que a gente tem é que o Teodorim é que vai sobreviver, porque embora ele seja o mais atrevido, o mais tudo assim, o tempo todo o Teodorim tem muita sorte. Na hora da batalha ele tem muita sorte. E o tempo todo o Reobaldo tá saindo dela por um triz. Então assim, Desculpa, mais uma curiosidade minha, desculpa. Não se preocupe, né? Mas você tem uma dedicação a essa obra, pelo visto, é muito grande. Você há tempos... Ao Guimarães. Ao Guimarães. Tá, tudo bem. Mas especificamente aos sertões. Eu quero saber, você acha que você ainda vai descobrir coisas nos sertões? Com certeza. Cada vez que lê. Claro. Com certeza. Vou falar uma coisa pra vocês. Que eu nunca tinha pensado. Eu falei aqui que eu cheguei aqui, eu tava falando assim, não, aqui interrompeu aqui, né? Eu parei pra tossir, eu dava assim. Eu falei assim, nossa, eu não lembrava mais que o Reobaldo estava na beira do rio para pagar uma promessa da cura da saúde dele. E me veio imensa reflexão aqui. Mas também que tem a ver sobre a questão da fraqueza do corpo. Entendeu? Porque a fraqueza do corpo, ela é uma coisa, muito... como é que eu vou dizer? Como é que fala assim? O prazer e a dor são acontecimentos do corpo. Sabe? O prazer e dor são acontecimentos, são assim, exclusivamente do corpo. Exclusivamente do corpo.
Eu estou falando prazer e dor enquanto materialidade corporal mesmo. Eu sempre uso uma expressão para separar essa questão do corpo do pensamento e da importância também de como... porque nós, esse não saber aqui é muito importante. Que é uma interpretação. Repara, eu uso esse exemplo, os alunos conhecem, alguns talvez até você não conheça. Repara assim, olha. Quem não é corno, mas pensa que é corno, sofre como um corno. Quem é corno e não sabe que é corno, não sofre.